A paz, amados, Shalom, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e eu quero deixar uma mensagem hoje para cada um de vocês, vinda da parte de Deus. E primeiramente eu quero dizer o quanto vocês são amados, tá? Nunca esqueçam disso. A nossa maior luta, quando Paulo fala que a nossa luta é contra os principados, as potestades, não é contra os humanos, mas é contra o mundo espiritual. Então, independente da luta que você está passando nesse dia, neste momento, lembre-se que a sua guerra, o seu problema, não é com o seu marido, com a sua esposa, com o seu vizinho, não é com os humanos, mas é com a atuação espiritual que está por trás de cada pessoa. As pessoas, na verdade, acabam sendo fantoches na mão do diabo, tá? Dos espíritos malignos. Então, o seu problema não é com humanos, o seu problema é com espíritos, é nas regiões celestiais, tá? Mas hoje eu quero deixar uma palavra porque exatamente o inimigo, ele usa das pessoas, das ocasiões, dos fatos para nos atacar, principalmente na alma. Então ele fere a nossa alma, ele deixa a gente triste. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, você está triste, desanimado, às vezes até pensando em algo pior, como tirar a própria vida. Mas eu tô aqui para dizer, não faça isso. Eu trouxe uma mensagem para você de Deus. E eu quero que você escuta bem na comunhão, tá? A hora que eu começar a falar, feche os seus olhos e sinta cada palavra que vai ser dita aqui, chegando no seu coração, que eu tenho certeza que essa palavra vai tocar o seu coração e transformar a sua vida. Escute ela, escute esse vídeo mais vezes, mais dias, e se você começar a escutar várias vezes, você vai ver o efeito do que essa palavra vai ter sobre a sua vida, tá bom? Então, você é amado. Independente da vida que você está vivendo, independente da sua família, independente do seu pai e da sua mãe, o seu verdadeiro pai está no céu. Ele te criou, ele te escolheu, ele te gerou. E a sua missão na terra, ela não acabou. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. A sua vida não vale muita coisa. E o inimigo coloca, você não vale nada, para que viver? Não, você é valiosa, valioso. E se eu tô aqui passando essa mensagem, é porque Deus quer tocar com essa mensagem o seu coração. Então receba. Não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite na mentira do maligno para sua vida. Mas creia nas promessas que Deus tem para você. Seja forte, corajosa. Não desanime, tenha fé, porque Ele é conosco, Ele é contigo. Busque a Ele, tá? Então agora feche os seus olhos e sinta cada palavra que vai ser dita aqui, do fundo do coração. Se você permitir que essa palavra de Deus chegue dentro do seu coração, vai transformar a sua vida como tem transformado a minha, tá? E feche os olhos, vai ser incrível, vocês vão amar. Então vamos lá. Fale seu nome, tá? Fale seu nome agora aí. Porque essa palavra é para você, é diretamente para você, é direcionada para você. Ouça agora o Senhor falando com você. Tudo que vai ser citado aqui são partes bíblicas do que Deus disse sobre você. Não é eu que escrevi, mas são partes bíblicas do que Deus já escreveu sobre você. Então feche os seus olhos, repete o seu nome e pegue para você essa mensagem. Ouça o Senhor chamar o seu nome.
antes da fundação do mundo. E ele te diz: antes que te formaste no ventre, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre da sua mãe, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Jeremias 1:5. Ouve-me, fale o seu nome. O Senhor te chama desde o ventre da sua mãe. Desde as entranhas da tua mãe fez menção do teu nome. Isaías 49:1. Hoje um milagre aconteceu na terra. O Senhor chama de fecundação. Eu escolhi você e através de um óvulo e o espermatozoide eu decidi operar e criar mais uma primícia das minhas mãos. Tu és feitura do meu amor. Jesus estava com você quando você foi concebido. Se houve algo errado com as circunstâncias, que a sua alma diga: Senhor, tu me escolhestes desde antes da fundação do mundo, muito antes de ser criado. Eu estava na tua mente, no teu coração, porque tu sabes todas as coisas e tu também sabias o que eu seria. Que eu seria concebido. Tu estivestes lá, no tempo do meu início, e tu me chamaste pelo meu nome no ventre da minha mãe. Mesmo que ninguém tivesse me desejado, tu me quiseste e se regozijaste, Pai, porque tu me amaste. Soubeste que me tornaria teu filho. Meu começo tornou-se santo com a tua presença. A presença de Deus é real quando você foi formado. Dentro de 24 dias, a batida do seu coração vai começar a ser detectada. A espinha dorsal e o sistema digestivo estão no estágio inicial. Na quarta semana, o seu sistema circulatório foi formado como se fossem as árvores da vida. Criei também uma placenta que irá te nutrir, quando na verdade estou dizendo: eu sou o teu sustento. Somente em mim você terá tudo o que precisa. O meu amor está te envolvendo. As águas do meu espírito envolvem todo o seu corpo e agora você já é um embrião no líquido amniótico, pelo cordão, e eu te alimento. Você está ligado a mim. Os meus olhos viram o teu corpo ainda informe. No meu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139:16. Te gerei de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro 1:3. Que a sua alma diga: Senhor, tua presença me conforta. Eu sinto seguro porque tu estarás sempre comigo. Como uma planta pronta para se arrebentar, pequenos botões aparecem no segundo mês que você foi gerado. São os seus pés e os seus braços. E é nesta fase que eu, o Senhor, estou formando o teu sistema nervoso e o aparelho digestivo, circulatório e respiratório. Os olhos, a boca e o nariz, os braços e as pernas também começam a desenvolver. E você tem 12 centímetros em 8 semanas. E no fim deste mês ficará claro que você é uma linda menina, um lindo menino. Eu te aprovei como uma pessoa com a sua identidade desde o início. A minha presença é com você. Como tenho satisfação em você. Meu ser se regozija pelo fato de que você é lindo, mesmo exatamente como você é. Como eu planejei, eu te aceitei e me alegro muito. Se por acaso seus pais humanos não quiseram você ou quiseram outro filho no teu lugar,
Perdoe eles. Perdoe eles através de Jesus. Pois eu te gerei, diz o Senhor. A palavra diz, o Senhor diz para nós através da palavra que Ele nos gerou. Ele é o nosso Pai. E desde o início Ele usa desde os nossos pais humanos para nos rejeitarem, das nossas famílias para nos maltratarem, nos rejeitarem, mas Ele nos gerou. Então perdoe seus pais, perdoe a sua família. Se você se sentiu rejeitado, não desejado, perdoe. Ou inferiorizado, perdoe através de Jesus Cristo. Libere perdão, porque o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Tudo até aqui foi necessário para te amadurecer. Tudo até aqui foi necessário para você entender que não é sobre as pessoas, é sobre Deus. Primeiro amar Deus e ser amado por Ele. Depois ser usado por Ele para ajudar outras pessoas. Mas você não precisa do amor das outras pessoas. Você não precisa da aprovação das outras pessoas. Porque Deus, seu Pai, já te escolheu antes da fundação do mundo. Então perdoe. Porque o perdão é o que te atrapalha de acessar esse amor. Escolha perdoar. Escolha liberar perdão, porque eles não sabiam o que fizeram. Eles fizeram o melhor que eles podiam, o melhor que eles sabiam, mesmo que isso foi muito ruim. Mas foi o melhor que eles tinham. Agora perdoe, faça melhor você. Essa é uma oportunidade que Deus te está dando para fazer melhor para os seus filhos, melhor para os seus próximos agora, que virá a partir de você, para que você toque vidas, para que você seja pescador de homens como Pedro. Foi para isso que Deus nos chamou e Ele te ama, você é amado. De pele e carne Deus te revestiu, e de ossos e nervos te teceu. Jó 10:11. Que a sua alma diga: obrigado, Pai, pelo fato de que não há nada que eu precise fazer para ter a tua aprovação. Repita isso. Obrigado, Pai, porque não há nada que eu precisa fazer para ter a tua aprovação, porque tu já me aprovaste. Pelo mérito de Cristo, eu confesso que creio em Jesus Cristo como meu Senhor, meu Deus e meu Rei. E eu entrego a minha alma a Ele. E pelo mérito dEle, eu sou aprovada. Eu aceito a identidade que me deste, a identidade visual, a identidade sexual. E eu declaro que eu sou desde o ventre um homem, uma mulher segundo o desejo do meu Criador. Obrigado, Pai, pois não tenho nada que temer, na conformidade do teu querer para o meu crescimento, o progresso dia após dia. No terceiro mês que você foi gerado, começou a desenvolver o teu esqueleto, as tuas costelas, os teus dedinhos das mãos, e Deus colocou em você uma digital, te definindo como um ser único. Ninguém é igual a você. Você é propriedade exclusiva de Deus, pois é eleito para uma obra específica. Tu és um propósito de Deus e também se desenvolve em seus pés. E você anda por minhas veredas retas, por meus caminhos aplainados. No quarto mês, você ainda bebezinho, media cerca de 16 centímetros e começou a se movimentar, sugar e engolir. E você também foi capaz de perceber alterações de luz e diferenciar gostos amargos e doces. No quinto mês, nasceu os seus primeiros fios de cabelo. Os cílios, as sobrancelhas, formaram-se as genitais.
E você já é uma linda menina, um lindo menino, desejado, divinamente planejado pelo Senhor Criador do céu e da terra. Você consegue realizar movimentos como franzir a testa e chupar o dedo. No sexto mês, você consegue reconhecer sons externos, especificamente a voz e a respiração da mamãe e do papai. Lábios e sobrancelhas começam a ficar mais visíveis e as pontas dos dedos apresentam sulsos que se tornarão as impressões digitais. As tuas mãos se plasmaram e se aperfeiçoaram. Jó 10:8. No sétimo mês, você media entre 35 e 40 centímetros. Dentro do útero, bocejou, abriu os olhos, dormia e se movimentava. Os órgãos internos continuavam crescendo e você ouve e reage a estímulos sonoros, como músicas e conversas. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são alma. As tuas obras são alma, o sabem muito bem. Salmo 139, 14. Oitavo mês. Nesse período, o bebê, você, media entre 40 a 45 centímetros e começa a se preparar para ficar em posição de parto. Para ajudar a manter a temperatura do bebê depois do nascimento, uma camada de gordura se forma sob a pele. Os pulmões estão quase prontos e os ossos ficam mais resistentes. No nono mês, você já estava com quase 50 centímetros. Todos os órgãos estavam completamente formados e você conseguia controlar a respiração. Agora, com 40 semanas, estava preparado para nascer, pois o Senhor te formou, o teu interior, e te teceu no seio da sua mãe. Pois eu, o Senhor, te formei, e te teci no seio da sua mãe. Salmo 139, 13. Agora eu te chamo, venha, saia para cumprir na terra os meus propósitos, pois chegou o dia do teu nascimento. Todo o céu está em expectativa. Anjos cercam o lugar bloqueando a tua interferência no reino das trevas. Tua mãe começa a sentir dores fortes e eu te direciono para fora da madre por um caminho da luz traçado por mim, pelo teu Deus, o qual te ajudará, o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, com bênçãos dos peitos e da madre. Gênesis 49, 25. Tu és minha obra, obra das minhas mãos. Eu te elegi e te chamei pelo teu nome. Tu és o meu filho amado agora. Tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. 1 Pedro 1, 23. Cumpra os meus desígnios na terra, seja profeta para as nações. Receba do meu amor, pois todos quanto recebem e creem no meu nome, lhes darei o poder de se tornarem filhos meus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1, 12, 13. Olha, te ponho neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1, 10. Você entendeu? Você foi gerada por um pai. Venha para fora. Renasça em Cristo. Ele te chamou, ele te escolheu. Talvez até hoje você estava esperando nascer numa família, ser aprovado na família, ser aprovado pelos amigos, mas não. Não é assim que funciona o jogo.
Isso tudo aqui é um teste. Isso tudo aqui é como se fosse um jogo de computador. E existem níveis, existem fases que nós temos que passar. Só que os obstáculos, eles estão na alma. É com rejeições. Pessoas nos rejeitam, as nossas famílias, amigos, nos abandonam, nos criticam. E o nosso subir de nível é perdoar, é amar, é entender que o nosso propósito é além desse plano físico. O nosso propósito é além dessa terra. E todas as pessoas que estão te caluniando, te tacando pedra, te rejeitando, seja grato por elas. Por mais que pareça difícil, elas estão sendo usadas por Deus ou pelo mal, mas para um propósito de te ajudar, de te aperfeiçoar. Porque se você não subir esse nível, se você não liberar o perdão, se você não perdoar, se você não conseguir ter caridade, você não consegue avançar para o próximo nível. A raiva, o ódio, a amargura são o que bloqueiam a sua vida. São as amarras, os cadeados que estão te aprisionando e talvez te aprisionaram até hoje. Mas hoje eu estou aqui para te pedir, libera perdão. Por amor a você, não é pelos outros, é por você. É por você. Amar a Deus, se você realmente o ama. A Bíblia diz assim que se da mesma medida que nós julgarmos ou condenarmos, nós seremos condenados, julgados. Então, se você realmente ama a Deus, você perdoa o teu próximo. Mas principalmente se você se ama. Por quê? Porque quando você tem raiva de alguém, você tem feridas do seu pai que te abandonou, da sua mãe, dos seus amigos, tias, parentes. Essas feridas ficam te acorrentando, é como se colocasse uma mochila de pedras nas suas costas. E aquele abuso que você sofreu, e aquela traição e aquela rejeição doeu, né? E você pegou aquela pedra e colocou nas suas costas e continua carregando até hoje. E toda vez que você lembra, e toda vez que você tenta esconder, e toda vez que você sente e remói aquilo, você está carregando a pedra. Você pega, você tira da mochila, olha para ela, chora, sente dor e bota de novo na mochila. Não, joga essas pedras fora. Deixa tudo aos pés da cruz. Fala, Jesus, eu escolho perdoar em teu nome, eu escolho perdoar os meus inimigos, eu escolho perdoar todas as pessoas, os meus pais, as minhas mães, a minha mãe, todas as pessoas que me rejeitaram, me feriram. Eu escolho perdoar porque eu quero ser salva, eu quero ter uma vida melhor. Eu me amo, eu amo a Deus e eu me amo. E eu quero amar o meu próximo. Libere perdão, você é amado. Deus tem o melhor para você, mas você quer o melhor para sua vida? E o melhor começa da sua decisão de perdoar, de ser transformado. Deixe Cristo entrar dentro do seu coração. Deixe Ele fazer morada. Deixe que Ele cresça. O nosso ego morra. A nossa razão morra. O nosso eu morra. Mas Cristo cresça. Cristo apareça. Ele seja glorificado. Porque é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a maior prova de amor e de perdão, Ele fez por nós. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo o melhor para você nesse dia, nessa semana, nesse mês. E que essa palavra toque o seu coração. E escute ela quantas vezes forem necessárias, para você entender que você foi gerado por um Pai celestial que está lá no céu. Que que a bênção do Deus Pai, que a graça de Cristo e a presença do Espírito Santo estejam na sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Gratidão.